A política industrial volta novamente no centro das atenções no governo brasileiro. Com o programa Nova Indústria Brasil, lançado na segunda-feira desta semana, alguns fantasmas do passado vieram à tona. Quais seriam eles? Mesmo assim, será que podemos esperar algo positivo nessas propostas? São essas perguntas que a gente vai buscar responder no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre esse novo projeto do Brasil, que é o Nova Indústria Brasil. E por ser uma pauta econômica e quente, eu resolvi trazer aqui no canal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, que é atualidades em economia e não é inscrito aqui, eu te faço esse convite então de você se inscrever aqui neste canal e ativar os sininhos aí para estar recebendo as notificações para toda vez que a gente está lançando um vídeo novo. Então, sem muita enrolação, vamos ao que mais interessa. Bora lá! No começo deste ano foi lançado um estudo do FMI que tem ocasionado aí uma tendência mundial da volta das políticas industriais internas de vários países, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países emergentes. Então é uma tendência aí de que esses países começam a estimular mais a indústria local. É isso aí por uma série de motivos aí, por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, quebra de várias cadeias aí produtivas que teve durante o período da pandemia. Também essa guerra, vamos dizer assim, fria entre a China e os Estados Unidos, que seria uma guerra fria comercial no caso. Então tem ocasionado o que chama aí de nearshoring também, esse fenômeno, que eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards. Então, com o Brasil não seria diferente. O governo brasileiro aí lançou essa semana do Nova Indústria Brasil, e é um programa do governo onde ele vai buscar estimular a indústria aqui do nosso país, estimulando alguns setores já existentes, ou seja, criando outros novos setores. Isso aí tem um DNA, como a gente chama em economia aí, de desenvolvimentista, que remete aí aos anos passados, aí, principalmente aí dos anos 50 até os anos 80. E isso lembra muito a política que foi feita econômica aí durante o governo Dilma, embora aí algumas pessoas do próprio governo rechaçam isso, até por uma maneira aí de não lembrar do que foi feito de errado. Mas a gente não pode aí deixar de ver as semelhanças que tem desse projeto com o governo durante aquela época. E esse projeto busca englobar aí 6 áreas diferentes, onde eles denominam como 6 missões. E os principais instrumentos aí que eles vão utilizar para com que busquem atingir esses objetivos são vários, que vão desde crédito subsidiado, participação acionária, requisitos de conteúdo local, que foi uma coisa bem polêmica, compras governamentais, investimento público. E essa conta aí ela vai custar na faixa aí de 300 bilhões de reais, que vão ser divididos em 3 partes. E essas partes são 271 bilhões em financiamentos, 21 bilhões são créditos não reembolsáveis e 81 bilhões em aporte direto nas empresas para a compra de ações. E como eu li o documento na íntegra, então eu procurei trazer aqui para esse vídeo os pontos positivos e negativos. Logicamente que não dá para abordar muito porque o documento ele é grande, ele tem 100 páginas, né, mais ou menos, eu acho que 100, 102. E depois no final do vídeo aí eu vou estar expondo aí o meu posicionamento geral aí do que realmente acabou faltando aí no documento e que muitas pessoas questionaram também. E se caso você queira acompanhar aí alguns pontos que eu vou colocar aqui nesse vídeo, eu vou deixar o documento ou aqui nas descrições do vídeo, e se eu não conseguir eu coloco aqui no primeiro comentário deste vídeo. Beleza? Então eu vou começar primeiro aí com os pontos positivos, ao meu ver.
E o primeiro ponto positivo aí está na página 17 do documento, aonde mostra aí vamos dizer assim, uma boa vontade do governo em estimular a uma maior parceria aí dos níveis de educação superior e pós-graduação com a iniciativa privada, e também um maior estímulo aí à valorização dos profissionais na área do ensino técnico. Então isso é ao meu ver, eu acho que é uma boa vontade do governo de aproximar as exigências do mercado atualmente com a sala de aula. Um outro ponto positivo que eu vejo, eu tirei aí alguns trechos da página 68 e 70, que envolve aí uma preocupação maior do governo em digitalizar aí suas atividades, tanto uma flexibilidade maior nas leis que envolvem essa área, quanto também na conexão entre os entes federativos e também nos serviços prestados à população. Então isso é positivo porque isso dá mais agilidade ao setor público e também uma diminuição de custos. E um ponto positivo que eu achei bem legal, que não foi comentado por quase ninguém, que é na página 72, que envolve questão de levar acesso à internet em regiões remotas na Amazônia. Então isso aí faz com que populações que vivem em regiões remotas possam aí ter uma maior conectividade com o restante do Brasil. E os pontos negativos aí desse projeto são vários, principalmente ligado na questão do conteúdo nacional. Como a gente pode ver aí um trecho tirado da página 21, que envolve as questões das licitações públicas. Então a administração pública ela deve aumentar a margem de preferência na hora de compra de adquirir produtos e serviços manufaturados em até 20% do preço para casos de bens ou serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país. Ou seja, mesmo que o produto nacional seja mais caro na questão da tecnologia, a administração pública pode adquirir esse bem até 20% mais caro. Isso é ruim porque o governo ele acaba disponibilizando mais recursos para que adquira um bem mais caro, sendo que ele poderia adquirir um bem mais barato, mas não dá preferência para esse outro bem só porque ele é um bem produzido fora do país. Sem contar que em muitos casos esses próprios bens aí que são produzidos no Brasil, muitos deles às vezes são de qualidade inferior, e isso aí impacta também na produtividade do serviço público. Então, ao meu ver, quem deveria ganhar essa disputa aí numa licitação entre um bem nacional e um bem importado é aquele que tem um melhor preço e também, vamos dizer assim, a melhor qualidade. E um outro ponto negativo está descrito ali na página 75, ao meu ver, que é a aposta do governo na empresa de chips chamada Ceitec. Por mais que seja bom porque é relacionado à tecnologia, que envolve defesa nacional e tal, essa empresa ela tem um custo muito maior que o seu faturamento, então ela tem operado no vermelho durante muitos anos e mesmo assim o governo ainda quer manter a aposta em uma empresa que se mostra que não é lucrativa. E por fim, o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês negativo está relacionado à indústria naval. O governo acredita que por ser um setor estratégico e tal, que deveria de novo fazer uma nova política industrial nesse setor. Mas lembro vocês aqui que a indústria naval ela já teve várias ajudas de outros governos anteriores, desde a época do Getúlio Vargas, depois passando pelo Juscelino, depois aí passando por alguns governos militares, e depois de novo voltou aí ter grandes ajudas no governo do Lula e da Dilma, e mesmo assim ela não conseguiu se manter com as suas próprias pernas, né? Então ela sempre está recorrendo à ajuda do governo. Então se sempre o governo está incentivando, ela não consegue caminhar sozinho, então mostra que realmente ela não é um setor, vamos dizer assim, competitivo para o nosso país. Saindo aí dos pontos positivos e negativos aí de uma visão mais micro, né, numa visão mais
detalhada desse projeto. Agora eu ressalto aqui algumas observações gerais. Eu achei que faltaram algumas coisas aqui, uma delas relacionada à questão das importações. Se vocês lerem o projeto inteiro, vão ver que quase não tem nada relacionado a isso. Lembro vocês aqui que em indústrias eficientes, aí, geralmente de países desenvolvidos, elas acabam importando bastante. Então é aquele lema, se você quiser exportar mais, você precisa importar mais. E lembro vocês aqui que o Brasil é um país muito fechado na questão do comércio internacional. Isso é não só comparado com outros países desenvolvidos, mas também como aqui na América Latina. Uma outra coisa que faltou também envolve as questões das métricas, né? Ou seja, como que essas políticas públicas vão ser avaliadas, se elas vão ser boas ou não, precisa ter uma certa medida disso. E também na questão do tempo, porque a política pública ela precisa ter começo, meio e fim. Então ela não pode assim ser induzida eternamente. E no Brasil tem muito disso, uma política pública que deveria ser temporária, ela acaba depois virando um direito adquirido. E isso custa, porque quem paga depois essa conta é a própria sociedade, que inclusive muitas dessas políticas acabam sendo ineficientes. Isso impacta aí na produtividade da nossa economia. Portanto é isso, pessoal, eu não quero muito me estender aqui. Deixa aqui nos comentários abaixo se você concorda com alguns pontos que eu coloquei aqui ou não. O que você pensa sobre essa nova Indústria Brasil, que é esse projeto do governo brasileiro. E se você curtiu esse vídeo, eu peço por gentileza que deixe um like. E eu aguardo todos vocês aqui no Dose Econômica na próxima semana. Beleza? Então, um grande abraço e até logo.